Olá, pequenos investidores! Bem-vindos ao Investidor Informal. Hoje a gente vai começar esse novo quadro que a gente faz análise de empresa. Vamos lá. A primeira empresa que a gente vai analisar é a Nike. Então, a Nike ela foi fundada em 1964. Ela tem 57 anos. Seu IPO foi em 1990 e ela tem 30 anos de bolsa já. A empresa tem 75.400 empregados. Seu valor de mercado é 206 bilhões,6. No Glassdoor, que é uma empresa que avalia o atendimento, o serviço da empresa, ela tem nota 3.9 de 5. A Nike ela também é dona das marcas Converse, Jordan e Hurley. A Converse é aquela marca que é do tênis All Star, um tênis muito famoso que muito adolescente gosta de usar, que tem de várias cores, vermelho, azul, verde. E a Jordan, se eu não me engano, é um tênis para basquete. Eu não estou muito inteirado dessa marca não. Agora a Hurley é uma marca de surf. Eu tenho uns produtos Hurley aqui em casa e são de excelente qualidade. O mercado da Nike, a receita, ela é dividida 66% para os calçados, 31% para as roupas e 3% para os equipamentos. Ou seja, o carro-chefe são os calçados, né? 66%. Todo mundo conhece os tênis Nike, todo mundo gosta. Eles são de excelente qualidade. Vamos passar aqui para outro slide. Histórico de cotações. Então, em 15 de 1 de 2010, a cotação da Nike estava $16,01. Em 21 de 12 de 2001, a cotação foi para R$ 144,12. Ou seja, um aumento estrondoso, né? Para vocês terem uma ideia, se o investidor comprou $1.000 em ações em 15 de 1 de 2010 e vendeu tudo em 21 de 12 de 2020, o lucro foi de $7.931,04. É um lucro fantástico, né? Somente com as cotações. A gente ainda vai dar uma olhada nos dividendos. Bem, o histórico de dividendos, esse mesmo investidor, ele acumularia nesse período todo de 10 anos $410,44 somente em dividendos. Aí somando tudo, dividendos mais cotação, daria um retorno de $9.339,68. Quase 10 vezes o valor investido, ou seja, é um retorno fantástico. Isso porque eu não fiz os cálculos reinvestindo os dividendos, porque geralmente o holder ele faz isso, todo o lucro que ele recebe através dos dividendos, ele reinveste automaticamente na empresa que ele recebeu os dividendos. Mas assim, eu não quis fazer dessa forma porque nem todo mundo reinveste de dividendos. Alguns usam para pagar contas e outras coisas. Agora vamos falar do equity e o revenue. Equity é a mesma coisa que patrimônio líquido e revenue é como fosse a mesma coisa que a receita, certo? Se a gente for observar aqui no gráfico, nos últimos 10 anos, o revenue começou com 20 bilhões e foi para quase 40 em 10 anos, ou seja, praticamente dobrou a receita, né? E o equity, que é o patrimônio líquido, se manteve
mais ou menos nessa faixa, 10, 11 bilhões, por aí. O patrimônio líquido não aumentou muito não, mas o revenue, que eu acho que é o principal, que é quanto que é relacionado às vendas, né? Foi bastante satisfatório. Bem, vamos falar dos dividendos. O Net Inc. lá nos Estados Unidos. Se você pegar o ano de 2010, ele tinha praticamente 2 bilhões. Ele cresceu bastante, seu pico foi em 2017, que ele chegou a dobrar, né? Para 4. Um pouco mais de 4, né? Ele caiu um pouco em 2018 porque teve o governo Trump em 2017 ele fez uma nova forma de tributação e isso afetou muitas empresas americanas. Se você for pegar várias empresas famosas como a Apple, a Microsoft, a Nike, tem a Amazon, quase todas elas estão com essa receita em 2018 bem abaixo do esperado. Em 2019 voltou, né? Voltou a crescer bastante. Em 2020 e 2021 voltou, caiu porque vocês sabem, né? A gente está num período de pandemia, ninguém pode sair de casa para consumir, nem nada. E isso afetou bastante, mas mesmo na pandemia ela manteve um lucro maior do que de 10 anos atrás. Ou seja, é bem satisfatório, né? Se você for ver, ela tem ela aumentou o lucro mais de 40% comparado a 2010, mesmo na pandemia. Agora eu vou falar da margem líquida. A margem líquida ela sempre manteve ali entre os 12,5%, 8%. 2018 também foi afetada por causa daquela lei da tributação. E num mercado como esse, que é um mercado de calçado, é um mercado muito competitivo, tem várias marcas, vários produtos diferentes, ela está até com uma margem bem satisfatória. Manteve uma linha ali na sua linha, sempre sem muitos sustos e demonstrou uma ótima estabilidade. ROIs constantes. O ROI, se você for ver, em 2010 era 20%. Foi mais ou menos na mesma linha que o lucro líquido. O lucro líquido está diretamente relacionado ao ROI, né? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E vai naquela mesma linha, né? Começou com 20% em 2010 e cresceu, dobrou em 2019, né? Foi um pouco mais que o dobro. Caiu um pouco, mas ainda é bem satisfatório, né? A Nike ela é muito rentável porque é uma marca muito conhecida, tem no mundo todo e todo mundo quer seus produtos. Grandes atletas também são patrocinados pela Nike, então ela é bastante reconhecida e não é à toa que ela tem esse ROI bem acima da média, né? Dívida líquida. Bem, não sei se vocês sabem, mas a dívida líquida é o caixa menos a dívida. Dívida com financiamentos, essas coisas. E a Nike ela sempre teve muito caixa. Se você for comparar aqui 2010, 2011, 12, 13, sempre estava ali na faixa dos 3 bilhões, 2 bilhões e meio. Aí ela caiu de 2016, ela foi caindo. Aí veio 2020, né? Aí ela começou a ter menos
menos caixa do que dívida. Aí em 2021 ela se recuperou um pouco, mas vocês vão ver no próximo slide que isso também não afeta muito não, porque essas dívidas são dívidas geralmente de curto e longo prazo, de sei lá, 2 anos, 5 anos, então dá para administrar bem legal isso aí. Eu vou passar lá para o próximo slide para poder complementar esse outro aqui. Aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA. O que é esse indicador? O EBITDA é o lucro antes dos impostos, dos juros. É basicamente o lucro bruto da empresa, né? E se você for ver, um ano de lucro bruto já paga a dívida facilmente aqui, né? Em 2020 foi que foi o pior ano, o ano da pandemia. Agora em 2021 já está em 0,25 e nos outros anos sempre foi zero. Por quê? Porque ela sempre teve dívida, ela sempre teve mais caixa do que dívida. Então fica zero aqui, entendeu? Agora eu vou passar para outro slide. Bem, OCF e CAPEX. CAPEX, eu vou dar um exemplo aqui da padaria para ficar mais didático. Digamos que você tem uma padaria, aí você recebeu os seus lucros, tudo certinho. Só que o que acontece? A padaria ela precisa de pintura, o fogão está quebrado, as mesas estão quebradas, precisam de manutenção. Isso tudo não é contado na hora que você recebe o lucro, entendeu? O CAPEX é basicamente isso, a depreciação. Isso aqui é o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional menos o CAPEX sempre dá positivo. Se você comparar aqui, ó, a linha azul com a linha vermelha, a linha azul ela é bem maior, ou seja, os custos operacionais são muito menores do que o fluxo de caixa operacional, certo? Isso tudo vem depois do lucro. Ou seja, é um negócio bem rentável, é um negócio assim que não fica no vermelho e sempre tá gerando bons negócios, sabe? Agora, por último, eu vou falar aqui do payout. O payout é o seguinte, é o quanto do lucro vai para os acionistas, que no caso é o dividendo, né? Se você for avaliar aqui, de 2010 até 2017, o lucro ele foi só 20%, 25%, 30%, nessa faixa aí foram para os acionistas, certo? Isso significa que os acionistas, que a empresa está se dedicando mais em investir nela mesma do que nos acionistas, do que distribuir o lucro para os acionistas. Ou seja, dá para ver aí que ela é uma empresa de crescimento, ela ainda está expandindo o seu mercado. E geralmente empresas de crescimento elas recompensam bastante no futuro o seu acionista, né? A empresa do Warren Buffett, por exemplo, eles nunca pagaram dividendos para os seus acionistas. E se você for comparar a cotação, sei lá, de 2010, de 2005 para cá, para 2020, 2021, é um aumento absurdo, sabe? Mas assim, cada empresa tem sua política. Tem outras empresas que elas têm 60%, 70%, elas distribuem para os seus acionistas. Geralmente essas empresas que fazem isso, elas já não estão mais interessadas em expandir o mercado. Elas estão mais interessadas em pagar a sua manutenção e distribuir os seus lucros para os acionistas. Bem, por hoje foi isso. Foi o primeiro vídeo, eu estou um pouco nervoso, mas eu espero que tenha sido satisfatório. Só para lembrar,
Essa análise não é uma recomendação de compra. Se você ficou interessado em fazer esse tipo de análise, clica no link abaixo que tem um curso muito interessante ensinando detalhe por detalhe como fazer uma análise bem parecida com essa. Obrigado a todos, até logo. Se puder dar um like aí, comenta e se inscreve aí que isso aí ajuda bastante o canal.